Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Estamos começando a live do isolamento, né? Já chegou alguém, quem é que chegou? Ô, Hertz, tudo bem? Que bom te ver aqui, menino. Que felicidade. Não é todo dia que eu tenho um irmão diácono aqui na live. Algarte, seja bem-vindo. Hoje, Algarte, temos uma visita ilustre no nossa live. O Hertz, um colega diácono meu, né? Muito querido por mim. Oi, Diane. Seja bem-vinda. É a segunda vez, eu sei que é a sua segunda vez. Eu sei, eu guardei, eu me lembro da primeira, né? Hoje é provocativo, hein? Olha que hoje o negócio é quente. Esse evangelho é um evangelho complicado. Ô, Lisier, tudo bem? Seja bem-vinda. Já terminou as gravações, Lisier? Eu estou resolvendo um problema lá, estou mexendo numa base de dados gigantesca. Aí eu fiz lá o negócio, deu mais ou menos sair correndo. Veio dar um oi, né? Que bom. Né? A Lisier trabalha nesse horário, então ela tem as gravações que ela tem que fazer lá para a escola. Às vezes ela não consegue assistir tudo, às vezes só consegue dar um oi mesmo. Oi, Fátima, seja bem-vinda. Hoje é ao vivo? Ih, meu Deus do céu. Aí é pior. Mas eu fico tranquilo, que você sabe cuidar bem disso. Oi, Maria Alice, tudo bem? Ó, pessoal, amanhã vai ser às 15 horas, não vai ser às 15h30, tá? Porque a Pastoral da Saúde pediu para a gente fazer de novo aquela live sobre as questões das missas do Rio, né, posto que elas abriram, né, então tem muita gente ainda com dúvida, com questão para levantar, né, então eles pediram para fazer uma live, e aí como a live é às 16 horas, né, se eu fizer às 15h30, como sempre, vai dar problema, porque normalmente eu passo um pouquinho, né. Então a gente vai fazer amanhã 15 horas, tá? Eu vou pôr lá no aviso, mas eu vou tocando. A gente vamos fazer essa mudança, já estou avisando para todo mundo saber. Maria Alice, tudinho. E vocês? A família está bem. Eu, é claro, à medida que começa a esfriar, começa a fazer esse aspecto aí que vai chover essas coisas, meu nariz já deu ar da graça, a asma já deu ar da graça. Mas aí não tem jeito não, tem que ir tocando. Graças a Deus é um problema de rinite, né? Não é nada demais. Né? Mas já estou com vontade de coçar o nariz, né? E aí, como eu não sou bobo, né? Eu não sou bobo. Aqui, ó. Ó. É assim que a gente se protege, né? Sempre usando um lencinho de papel, uma coisa. Amanhã eu vou estar em viagem de volta para o Rio. Ah, tá voltando, Fátima? É, né? Olha, a gente vai rezar pela Fátima. A Fátima tá voltando para o Rio amanhã. Então, todo mundo, por favor, reza um pouquinho pela Fátima, né? Que a nossa comunidade é uma comunidade de gente que reza, né? A gente faz as coisas, testemunha o evangelho, prega a palavra e reza. Né? A gente não é meia coisa, a gente não faz pela metade, né? A gente faz sempre com o todo, né? E o evangelho de hoje é um evangelho assim que perturba. Ele traz algumas coisas, né? Algumas pessoas manipulam algumas questões desse evangelho para justificar as ideologias deles, as crenças dele, né? Mas isso aí, pessoal, a gente tem que tomar cuidado, né? Vamos sempre lembrar, né, que a gente não pode ir
Dessas coisas não, a gente tem que se manter direitinho, né? Não, Fátima, eu faço questão de rezar para você que está voltando, né? Alô? Pronto? Mas a gente vai tocando junto, Um momento, eu vou ver se ela está. né? E aí a gente vai levando as coisas um pouquinho em pouquinho, tá? Bom, pessoal, vamos começar a celebração? Vamos? Beleza. O Senhor esteja convosco, Alô? Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Espera aí, pessoal. Ah, meu Deus do céu. Pessoal, olha, o Lucas é um rapaz nosso, está fazendo catequese com a gente, recebeu a primeira comunhão em situação extraordinária e emergencial, porque ele está enfrentando um câncer muito grave. Maria Alice acabou de me avisar que ele apareceu mais 2 tumores, pessoal. Acho assim, eu sei que a maior parte de vocês não conhece o Lucas, mas é importante que a gente reze por ele. Eu peço que todos rezem, tá? Oi, Djalma, Doraci, sejam bem-vindos. Bom, voltando à leitura do Evangelho. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Eis que vos envio como ovelha no meio dos lobos. Sede, portanto, prudente como as serpentes e simples como as pombas. Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como falar ou o que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai. É que falará através de vós. O irmão entregará ao próprio irmão, o pai entregará ao filho. Os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade eu vos digo, vós não acabareis de percorrer a cidade de Israel até que o Filho do Homem volte. Palavra da salvação. Enquanto eu estava rezando, aqui lendo a leitura, minha prima Giza entrou. Oi, Giza, seja bem-vinda. Pessoal, esse evangelho é um evangelho assim, que às vezes ele causa uma certa preocupação, né? Porque na verdade é o seguinte, a gente acha que tudo vai ficar resolvido se a gente vier para a igreja, né? Tem até gente que fala isso. Não, a sua vida está conturbada porque você não está na igreja. Se você vier para a igreja, vai ficar tudo resolvido. Tem até umas pessoas que falam, não, você vem para a igreja que os seus problemas vão acabar, tudo vai se resolver. Pessoal, eu não sei de onde veio isso, tá? Eu não sei de onde veio essa história, porque nunca foi palavra de Jesus dizer que seguir Jesus era um mar de rosas e que tudo estaria bem para vocês se vocês seguissem Jesus. Eu não sei de onde veio isso e não me interessa aqui ficar dizendo que isso vem daqui, vem dali, porque isso não leva a nada. O que a gente tem que entender é que seguir Jesus é algo que leva ao incômodo. A verdade é essa. Se você acha que está seguindo Jesus,
E está todo mundo dizendo para você, mas você é tão bom, você é tão boa, você é linda, maravilhosa, amo você, você é lindo, maravilhoso, amo você, você é um exemplo. Se está tudo bem com você, tem algo errado. Porque a presença daquele que segue a Jesus, ela é uma presença incômoda. Porque a pessoa que segue Jesus, ela vai querer mudar o mundo. É o reino dos céus que nós falamos ontem. Enquanto nós não mudarmos as estruturas que nós temos no mundo, que são injustas, e em sendo injustas são pecado, vamos entender isso, pessoal, porque isso é importante, isso faz parte da doutrina social da igreja. Oi, Maria Lúcia. Faz parte da doutrina social da igreja. Existe uma coisa chamada pecado social. Ou seja, existem estruturas dentro da nossa sociedade que são em si pecaminosas. Então, toda estrutura de preconceito é pecado social. Toda forma de estigmatizar uma pessoa, marginalizar, excluir uma pessoa, né, é pecado social. Toda estrutura que leva à morte das pessoas é pecado social. Então, acontece. Então, pessoal, nós que somos seguidores de Jesus, nós vamos denunciar isso, né? Tem até uma coisa, oi Rita, paz e bem. Existe até uma coisa, né? Que Jesus fala, oi Caio, tudo bem? Como é que você está? Que Jesus fala, né? O que deveis ser dito, gritai nos telhados, que nada fica oculto. Então, nós que seguimos Jesus, nós temos essa obrigação de se apresentar ao mundo e questionar o mundo. Esse é que é o problema, né? Aquele que segue a Jesus e não questiona o mundo, que não está ali para dizer isso está errado, ele ainda não seguiu plenamente. É claro, pessoal, que cada um vai fazer isso dentro da sua possibilidade, né? Não é para a gente agora achar que a gente está errado, estamos numa vida muito ruim porque a gente não está fazendo isso, né? Até porque o bom segmento de Jesus é um segmento dentro da nossa possibilidade, né? Ou seja, nós fazemos dentro do que nós podemos fazer, né? Então, eu estou falando isso aqui, eu não quero que ninguém agora se sinta culpado por não estar fazendo isso antes dessa live, porque é totalmente razoável que você não estivesse fazendo. Até porque, provavelmente, ninguém nunca falou isso para você, né? Eu sei. Normalmente não falam. Não falam porque ficam com medo de falar, porque quase sempre, quando você fala isso, você é mal interpretado, né? Então, eu já estou acostumado, já falo mesmo. Aí já estou dizendo que vai ter gente que vai ouvir essa live, talvez não vocês que estão vendo ao vivo, mas o povo que vai ver no YouTube vai me interpretar mal, mas eu não posso fazer nada, porque eu tenho que falar o que é verdade. Aliás, é isso que é pedido nesse evangelho, né? Que a gente persevere até o fim. E perseverar até o fim é levar a palavra até o fim, é levar o ensinamento de Jesus, de amor e de igualdade, até o fim. Nós vamos defender isso, mesmo que isso seja difícil para nós, mesmo que isso nos leve a situações complicadas. Nós vamos dizer que a vida é o bem mais valioso que nós temos, mesmo que isso nos indisponha com outros. Esse é o grande segredo desse evangelho. E aqui tem uma coisa que é muito interessante, porque ele fala assim, eu vos mando como ovelhas para o meio dos lobos.
E a ovelha não tem nenhuma chance de se defender contra um lobo. Imagina por um monte de lobos. Já pensou nisso? Aquele monte de lobo e você lá sozinho. O que você vai fazer? Não vai fazer nada. Essa é a verdade. Haverá momentos na vida que você não tem como fazer nada. É por isso que Jesus fala, seja simples como a pomba. Pomba é um animal simples. Não faz nada. Está ali. Ele é o que é e acabou. Mas tem que ser astuto como a serpente. Pessoal, a gente não vai mudar o mundo metendo o pé na porta, gritando, sabe, criando uma confusão. A gente tem que convencer as pessoas, a gente tem que mostrar o que é bom. Pode ser que em algum momento a gente tenha que ter uma confrontação, mas mesmo quando a gente tiver a confrontação, nós temos que ter a confrontação com preparação, com calma e tranquilidade. Não vamos sair procurando um atrito. Deixa que o atrito chegue até você. E é uma coisa assim que eu quero chamar a atenção, porque agora, isso me veio aqui agora, acabou de vir, né, como uma outra coisa que eu ia falar, né? Porque olha só que coisa interessante. Ele fala assim, cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais. Vós sereis levados diante de governadores e reis por minha causa, para dar testemunho deles, diante deles e das nações. Vai dar testemunho de Jesus diante dos governantes e das nações. Você se lembra da leitura de ontem do Reino dos Céus? O que nós devemos fazer para levar o reino dos céus? Quando eu estou falando dos pequeninos, dos pobres, dos excluídos, vocês já viram? Volta lá, vê lá a live Reino dos Céus e vocês vão ver que a gente deve fazer o bem para essas pessoas. Nós devemos curá-los, nós devemos incluí-los, nós devemos amá-los, né? Nós devemos trazê-los para junto de nós. E diante dos poderosos, diante dos fortes, o que nós devemos fazer? Dar testemunho de Jesus. Observa a delicadeza, porque esse evangelho é a continuação de ontem. Observa a delicadeza desse texto. Para aqueles que são frágeis, que precisam de proteção, o que nós damos? Damos amor, misericórdia, damos a nossa compaixão, damos tudo do bom e do melhor que nós podemos dar a eles. Nós vamos dar a essas pessoas o mais profundo desejo de trazê-las de volta para a sociedade, de garantir a elas os seus direitos, de cuidar delas, de dar a elas a instrução necessária, dar a elas a saúde, dar a elas o sustento. E diante dos grandes e poderosos, o que nós vamos fazer? Vamos dar testemunho. Vamos dizer a essas pessoas, eu creio em Jesus, Deus encarnado, que sempre me ensinou a amar a todos, sempre me ensinou que todo ser humano é digno, que sempre me ensinou que eu devo preservar a vida e a vida plena, que eu devo buscar o bem a todos. Pessoal, se vocês fizerem isso, vocês estão fazendo o próprio mandamento, a própria ordem desse envio. Vocês estão fazendo exatamente o anúncio e a missão, que foi o que eu falei há 2 dias atrás. É aquilo talvez que seja o que eu estou chamando de espiritualidade apostólica, que eu cunhei esse termo há 2 ou 3 dias atrás, né? Eu não sei se ele está certo, mas é o que está nesse momento na minha cabeça. A espiritualidade apostólica, a espiritualidade do apóstolo, daquele que fala por Jesus, no fim das contas é isso. É você ser capaz de ser amoroso, de ser includente, de ser respeitoso, de trazer de volta e para o centro da comunidade aqueles que mais precisam de nós. E aí eu estou exercendo o conceito de justiça que eu tenho no catecismo.
E diante daqueles que são poderosos e que vão se opor a isso, porque se eles vão me levar para ser julgado é porque eles acham que eu estou errado em fazer isso. Diante desses eu testemunho Jesus, eu testemunho claramente. E eu não sei, eu não tenho que me preocupar com as coisas, mesmo que eu seja acusado pelos meus irmãos, mesmo que as pessoas se coloquem contra mim, eu devo persistir nesse caminho. Não é porque eu sou cabeça dura, não é porque eu acho que tem que ser assim, vou bater o pé que nem uma criança mimada, não. É porque isso é que é seguir Jesus. Né? Seguir Jesus acima de tudo é pensar, como fala Papa Francisco, numa igreja pobre para os pobres. Né? Porque a igreja tem que ser pobre para os pobres, porque não é um lugar de riqueza, de esplendor, de palácio. Jesus nunca pediu isso. Se lembra o que ele fala ontem? Né? Não leveis nada no caminho, não se preocupeis com isso. Lembram disso? E ela é para os pobres, porque são esses que precisam de nós. São aqueles que estão à beira do caminho que precisam de nós. São aqueles que são marginais porque foram colocados à margem da sociedade, né? Ou seja, aqueles que estão que as pessoas por seus pecados as puseram lá no canto. Não queremos ver essas pessoas, saiam daqui, né? Eu não sei se vocês têm ideia, por exemplo, existe um bairro em São Paulo chamado Higienópolis. Vocês conhecem esse bairro? Já ouviram falar dele? Sabe por que ele é um bairro higiênico? Vocês sabem? Porque num dado momento eles resolveram tirar todos os pobres e mendigos do bairro. Gostaram? Né? Ou seja, eles marginalizaram as pessoas, eles tornaram aquelas pessoas marginais. E fica à margem do nosso bairro. Nós não queremos tê-los aqui, nós queremos um bairro purinho. Só que isso, na verdade, não é um bairro puro, é um bairro impuro, injusto e pecaminoso. Por quê? Porque a gênese dele foi justamente o oposto que Jesus falou. Jesus é um homem que vira para o doente e fala: levanta e vem para o meio. Você que é doente, você que é leproso, você que é endemoniado, você que é infértil, você que é imorriça, vem para o meio, vem para junto de nós. Ele restaura a dignidade de todos os seres humanos que ele encontra no caminho. Mais ainda, ele vai ao encontro daqueles que perderam a dignidade e quase sempre perdem a dignidade pela ação dos outros e não pela ação deles. E mesmo os que perdem dignidade por sua ação, ele vai lá ao encontro dessas pessoas e as traz de volta. O que nós devemos fazer se nós queremos seguir Jesus? O mesmo movimento. O movimento de sair ao encontro dessas pessoas, como os apóstolos saíram. Né? Eles não saíram, a gente não ouviu isso ontem. Mas, Bernardo, é muito difícil, é muito problemático. É difícil, é problemático, sim. Mas Jesus não me prometeu que eu iria para um lugar bom e tranquilo, onde eu seria recebido com honras. Ele disse que eu iria para os lugares difíceis, onde eu ficaria em situações complicadas e que poderia enfrentar pessoas que não gostavam de mim. Foi isso que ele falou para mim claramente quando ele me disse: eu te envio como ovelha para o meio dos lobos. E é isso que ele disse para você. Ele disse claramente que a sua ação no mundo, quanto mais você seguir a Jesus, mais vai ser incômoda. Mais as pessoas vão olhar para você e vão dizer assim: ai, meu Deus do céu, esse chato está vindo aqui, está vindo ele defender essas pessoas horrorosas. Já está ele falando que a gente tem que proteger a vida dos outros. Eu odeio essas pessoas, eu quero que elas morram e venha esse chato aqui querer defender a vida
dos outros. Eu sei que é muito difícil, né? Mas a gente tem que fazer, e quanto mais vocês fizerem, mais fácil vai ser. Eu creio, mas preciso aumentar a minha fé. Giza, sabe qual é a minha experiência? Hein? É o que eu chamo do salto da fé. Tá? A gente tem que fazer isso. A gente vai lá e começa a fazer. Depois a gente vê que bicho dá. E à medida que você vai fazendo isso, você vê as coisas ocorrendo. Né? Eu já falei para vocês, a primeira vez que eu fui ao presídio, eu fui morto de medo. Né? Na terceira, quarta vez, eu já estava brincando com o pessoal. Poxa, o pessoal nunca foi assaltado dentro do presídio. Fora do presídio eu já fui. Por quê? Porque eu já havia visto que a coisa era muito diferente do que eu pensava. A primeira vez que eu fui levar comida para as pessoas que estão na rua, né, os mendigos, eu comecei a levar comida e falei assim, eu vou encontrar um monte de louco, um monte de gente lá, translocada, drogada e tal. E não é. Né? Na verdade, se a gente não fizer esse movimento, né, que é o grande risco, esse é o grande risco. É por isso que Jesus fala que você vai ser ovelha no meio dos lobos, porque você tem que entender que a ação da fé é uma ação que às vezes te põe no incômodo, te põe no risco. Mas você, à medida que vai fazendo isso, você vai vendo cada vez mais que você não está, na verdade, num grande risco. Muito pelo contrário, que você está numa situação onde você tem pessoas ao seu lado. E quando você faz isso, automaticamente a sua fé começa a aumentar, porque você começa a ver que, de fato, Jesus está ao seu lado. Quantas vezes, na minha caminhada de fé, eu olhei e falei assim, meu Deus do céu, onde é que eu fui amarrar a minha égua? Agora vai dar um problema do tamanho de um bonde. O que eu vou fazer e tal? Dali a pouco o problema se resolvia. Né? Por quê? Porque eu aprendi a ser simples. Cada vez mais a gente tem que ser simples. Fazer as coisas com sinceridade, com amor, né? Com tranquilidade. E as coisas vão funcionar. Né? Eu não me exponho à toa, porque eu sou astuto como uma serpente, é o que eu tento ser, pelo menos. Então não me exponho à toa, não crio uma situação de conflito à toa. Já criei situação de conflito, sim, porque às vezes é preciso testemunhar, né? É preciso dizer aos poderosos, olha, vocês estão errados, isso não é assim. Né? É preciso, às vezes, que a gente tenha a capacidade de se colocar. E nessas horas você vai ver que vão surgir entendimentos, capacidades que você nem imagina que você tem. E isso é o Espírito do Pai que Ele vai te mandar. Então, mais do que nunca, se nós queremos realmente seguir a Jesus, saibamos, nós temos que nos tornar pessoas que incomodam e questionam, muito mais do que questionar e incomodar uma ou outra pessoa, nós temos que questionar e incomodar toda a nossa sociedade. Porque enquanto ela não for justa, boa e a favor da vida, ela precisa ser mudada para que o reino dos céus venha até nós. Amém? Bom, pessoal, o que eu tinha para falar hoje era isso. Né? O que eu tinha para trazer para vocês hoje era isso. Né? Eu não sei se alguém quer dar alguma opinião, se alguém quer falar alguma coisa, né? Mas a ideia central é essa. Né? Amanhã, repetindo, a gente vai fazer a live às 15 horas, porque às 16 horas tem a live da questão das missas, que vai ser feito pela Pastoral da Saúde, né? Orientação, ajuda aí para as pessoas que estão nesse negócio do retorno
a missa. O Hertz gostou muito. Fátima, na Capela Nossa Senhora Aparecida, todo o inverno a gente levava as crianças da catequese a levar agasalhos para os moradores de rua. E sempre fomos muito bem recebidos. Esse ano ficamos amarrados pela pandemia. A pandemia badernou a vida de todo mundo, Fátima. Mas eu garanto a você, Fátima, porque eu vou dizer para você, eu garanto que tinha gente que via vocês levando esses agasalhos e vocês estavam fazendo muito bem nisso, porque o frio é horrível, né? A pessoa que está lá com frio, tremendo, recebeu um agasalho, é uma coisa maravilhosa, vocês estão muito certos. Mas eu garanto a você que tinha gente que recriminava vocês, talvez não abertamente, mas olhava para vocês e dizia assim, para que eles estão fazendo isso? Assim fica muito fácil esse povo viver na rua, né? Garanto que tinha gente que criticava vocês. Talvez vocês não soubessem, mas eu garanto que tinha, né? A gente vê gente falando isso, né? Estou trabalhando nesse horário e tenho assistido as lives. Hoje consegui participar com vocês. Ah, Giz, eu sei que você tá no momento encrencado, eu sei dessas coisas, Giz. Mas graças a Deus a gente tem conseguido, né? De um tempo para cá, o Instagram resolveu pôr minhas lives no IGTV, eu não sei porquê. Eu ponho também no YouTube. E aí dá para você ver alguma coisa depois, né, Gilza? Que bom que hoje você pôde participar, né? Eu gosto muito quando você está aqui, né? Aliás, pessoal, daqui a pouco, assim que eu terminar, né? Aí, ó, muitas vezes, abertamente, tá vendo? Ó? Tá vendo o que eu falo? Aí o que eu estava falando aqui, é isso que eu falo. A Fátima acabou de ilustrar uma situação que é típica, né? Ela, é assim, eu até gosto de ouvir isso, porque mostra que o que eu falo, né, é uma verdade. Tá vendo? Ela cuidava, dava agasalho para os mendigos no inverno e as pessoas reclamavam, criticavam ela. O Hertz também trabalho nesse horário, mas quando posso, estou aqui. Tá vendo? Estou ficando até contente de saber disso. Amanhã, pessoal, é mais cedo, 15 horas, tá? Eu vou me despedir agora de vocês, vou fazer o meu pedido de sempre, dar uma passada no blog do Gaioso, Diaconia da Palavra, blogspot.com, para ver lá o que ele está refletindo para hoje, porque a minha reflexão é uma, o Gaioso pode ter outra, né? Se o Hertz escrever a dele, é outra, né? Eu até incentivo as pessoas a verem outras falas, né? Porque é importante a gente conhecer, né, isso, né? O porteiro disse, eles trocam essa roupa que a senhora dá por qualquer quantia de droga. E Maria Lúcia, sabe, eu até acho que é possível. Alguns realmente são dependentes de droga, né? E o dependente, pessoal, a gente tem que entender o seguinte, quem é dependente de uma droga não é uma questão moral. A pessoa não é dependente porque ela é fraca. Ela não é dependente porque ela não tem força de vontade. Ela tem uma doença, e é uma doença terrível, né? A dependência química é uma doença, assim, destruidora. Então a pessoa, ela sente uma coisa, se vocês algum dia conviveram com um dependente, né, vocês sabem o que eu estou falando, a pessoa parece que vai morrer se não receber aquilo, né? Abraços, Giza. E assim, a pessoa às vezes entra em desespero, né? Novamente, se a pessoa é dependente da droga, o que a gente deveria fazer? Deveria garantir a ela uma boa assistência, né? Médica, psicológica, para que ela pudesse superar esse mal, né? Agora, às vezes também, né, eu conheço um vencedor dessa doença, né? E eu garanto, Giza, que você sabe tão bem quanto eu que a luta dele é por todo o dia, né?
Se ele falhar um dia, volta tudo atrás. Então, pessoal, não é fácil uma pessoa vencer isso, né? Então é muito fácil eu virar e falar assim, fulano não presta. Fulano não presta sim. Ele tem uma doença, como eu tenho asma. A gente tem que parar de ficar achando, ficar pondo julgamento moral dessas coisas, tá vendo? É até bom você colocar isso para a gente deixar claro isso, né? Inclusive, o dependente precisa daquilo que ele pode morrer pela falta daquilo, só por hoje. SPH. Essa é uma máxima que eu acho que é a máxima de quem supera o vício, sabe, pessoal? Só por hoje. Eles vivem um dia de cada vez. Só por hoje eu não vou beber, só por hoje eu não vou usar minha droga, só por hoje. É uma luta diária, pessoal. Eu acho, inclusive, que as pessoas que são dependentes e conseguem se manter fora do vício têm uma força de vontade muito maior que a minha. Porque eu não sei se eu conseguiria tanto se eu tivesse essa doença. Então a gente tem que deixar claro isso, tá? Às vezes é até difícil a gente falar sobre essas coisas, porque a gente conhece o sofrimento do povo, né? E eu vejo que as pessoas usam isso como desculpa para não cuidar dos outros, tá? Não há nada que justifique a gente não dar atenção para os outros, tá? Bom, pessoal, me estendi demais, vou dar minha bênção agora. Passem lá no blog do Gaioso, Diaconia da Palavra, blogspot.com. Daqui a pouco isso está no IGTV, mais tarde no YouTube. Amanhã às 15 horas, tá? Abração, pessoal. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Santa Maria Madalena, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Alexandre, meu querido, você chegou na hora da bênção, cara. Tem problema não, daqui a pouquinho tá subindo pro IGTV. Eu acho que você vai gostar de ouvir essa live. Se eu bem te conheço, eu acho que você vai gostar de ver essa live, Alexandre. Vai lá, tá? Pessoal, glorificai o Senhor com a vossa vida. Sejam incômodos. Permaneçam em casa, fiquem protegidos e que o Senhor sempre vos acompanhe. Bendigamos ao Senhor, damos graças a Deus. Alexandre, assiste que você vai gostar, hein?